Bom, nesse vídeo eu gostaria de abordar um pouco mais sobre esse tema polêmico do fim dos empregos, especialmente do fim dos empregos da área de programação. Eu sei que muita gente chama isso de alarmismo, de que no fundo os desenvolvedores não serão substituídos pelas inteligências artificiais. Muita gente tem apontado que isso não é uma realidade, mas cada dia que passa eu acabo discordando um pouco disso. De que tudo isso seja apenas um hype, uma coisa passageira e que isso não vai afetar a área de programação. E uma coisa que me deixa meio chocado, pra ser sincero, é que, bom, meu canal é pequeno e os grandes canais de tecnologia e também da conhecida bolha dev, ou seja, dos criadores de conteúdo que gravam vídeos falando sobre programação, tecnologia e código, poucos deles têm abordado essa questão das inteligências artificiais substituindo os empregos de uma forma inteligente. Pelo menos essa é a minha opinião. Muitos deles com certeza fizeram vídeos aí falando sobre ChatGPT e sobre inteligência artificial, mas a grande maioria deles trata esse tema de um jeito meio jocoso, um jeito meio sarcástico até certo ponto, sempre identificando essas tecnologias como sendo apenas uma ferramenta e alguma coisa que a gente não deveria se preocupar, e até mesmo ridicularizando quem pensa o contrário. E pode ser que a profissão do programador ou do desenvolvedor de software seja afetada de uma forma profunda aí nos próximos anos. Então vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Bom, recentemente eu esbarrei nesse tweet aqui, do Benedict Evans, que é um jornalista e influencer desse mundo de tecnologia. E nesse tweet aqui em particular, o argumento dele é que ele tem usado o ChatGPT, seja a versão 3.5 ou a versão 4, e que no fundo ele não encontrou nada de útil para ele ainda. Que talvez essa tecnologia seja o novo PC, o novo computador, mas que a gente ainda não conseguiu construir uma coisa realmente útil com isso ainda. De que ele não quer uma coisa que, sei lá, escreve prosas medíocres, ou que tem taxas de erros relativamente altas. Que ele não usa isso para escrever códigos, e que ele não tem feito nenhum uso do Code Interpreter do ChatGPT. E que ele estaria esperando por uma funcionalidade que realmente fosse útil para ele usar essa tecnologia. E assim, o mais curioso disso daqui são alguns comentários que a galera fez em cima desse tweet dele. Principalmente porque a grande maioria das pessoas apontam que o uso que elas estão fazendo do ChatGPT é para código. Então o cara disse aqui que achou interessante o que ele falou, mas que ele tem utilizado para geração de código. Esse outro dizendo que 90% do uso do ChatGPT dele é para código. E esse outro perguntando se ele não usa para gerar código ou para trabalho de data science. Esse outro falando que milhões de pessoas estão utilizando para código. Esse aqui também falando que usa para código e que o sistema está muito mais avançado que o Stack Overflow para encontrar problemas. E enfim, até esse outro cara aqui retweetou o tweet do Benedict Evans, falando que a IA com certeza é boa para coders, para programadores. Mas será que as outras pessoas que não têm uso para geração de código vão continuar utilizando isso nos próximos meses? Se isso aqui não seria só um hype passageiro? Então assim, tem um monte de gente realmente dizendo que o ChatGPT é só um hype. De que para alguns usos que a galera achava que ele ia revolucionar, ele não tá conseguindo ser tão bom assim, como a própria geração de textos, por exemplo. Que obviamente ele consegue gerar textos, histórias e tudo mais, mas acaba sendo uma coisa meio genérica. Com certeza tem um monte de gente utilizando o ChatGPT para criar e-mails, mas não tem muita gente utilizando o ChatGPT para criar histórias que virarão best-sellers, devido às próprias limitações do algoritmo. Mas definitivamente fica muito claro aqui nesse thread do Twitter que a galera tá usando para código. Que definitivamente esse é um dos usos do ChatGPT que a galera tá utilizando mais. Então assim, se a gente fosse pensar no ChatGPT ou em qualquer outro desses algoritmos de LLM, como o Claude 2, o Llama, o Bard, ou até mais recentemente o Stable Code, que é o algoritmo do Stable Diffusion open source para geração de código, a grande maioria desses algoritmos de LLM estão focados em programação. O grande market fit de produto está sendo a geração de código, muito mais do que qualquer outra coisa. Bom, e a gente sabe que, sei lá, o GPT-4 tá ficando mais burro, tem estudos que mostram que ele tá ficando mais burro no decorrer do tempo. A gente sabe que isso é muito mais uma limitação de infraestrutura, de que a OpenAI teve que otimizar algumas coisas, provavelmente quebrar o GPT-4 em modelos menores, mas definitivamente muita gente está utilizando essa tecnologia para geração de código. E assim, tem muitas empresas, muitas startups que quando criam um produto, elas tentam resolver diversos problemas de uma vez. O caso do Twitch, por exemplo, que começou como um site onde as pessoas poderiam fazer streaming de qualquer coisa, e depois eles acabaram se especializando no streaming de jogos, porque foi o que os usuários começaram a fazer streaming no Twitch. Então uma coisa que surgiu para fazer streaming de tudo
acabou focando nessa parte de jogos. E depois, mais recentemente, o Twitch acabou virando realmente um streaming de tudo. Mas os jogos ainda é o que a galera streama mais na plataforma. Então o ChatGPT, ao mesmo tempo que começou como um algoritmo que iria resolver todos os problemas envolvendo texto, pode ser que no fundo o market fit do ChatGPT seja realmente a geração de código. E todas as outras coisas serão funcionalidades secundárias. E assim, quando a gente vem aqui no LinkedIn da OpenAI, e a gente vem aqui nas pessoas que trabalham na empresa, e a gente começa a olhar aqui o currículo da galera. Bom, esse cara aqui, por exemplo, o Alex Skolnow, sei lá se é assim que pronuncia. Mas quando a gente olha o currículo desse cara aqui é uma coisa bizarra. O cara fez mestrado em uma universidade da França sobre Deep Learning. O cara trabalhou 7 anos na Meta como pesquisador cientista do ramo de LLM. E ainda teve parcerias com o Google. E agora tá trabalhando na OpenAI. Ou quando a gente olha esse outro cara aqui, Barrett Zoff, cientista da computação pela Universidade da Califórnia. Depois trabalhou no Google por 6 anos. O cara foi ainda investidor anjo e agora tá trabalhando na OpenAI. Ou se a gente pega esse outro cara aqui, o Arvind Nilakanthan, também trabalhou 5 anos no Google e agora já faz 3 anos que tá trabalhando na OpenAI. Então isso aqui foi apenas uma amostragem ali das pessoas que trabalham na OpenAI, algumas pessoas que eu peguei ali aleatoriamente. Mas com certeza a OpenAI tem um Dream Team, né? Um time dos sonhos ali focado nessa questão de desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial. E eu não sei quanto a vocês, mas esses caras aqui são muito melhores do que eu. E os caras estão todos os dias trabalhando juntos para conseguir fazer esses modelos aqui se tornarem cada vez melhor, tornar o ChatGPT muito mais eficiente. E assim, enquanto eu tô aqui gravando esse vídeo, esses caras estão lá trabalhando, melhorando o ChatGPT. Enquanto eu tô almoçando, a equipe da OpenAI tá melhorando o algoritmo deles. Enquanto eu tô dormindo, pode ter certeza que tem alguém lá que tá pensando em como tornar o modelo de IA deles mais eficiente. Então, no fundo, o que eu tô querendo dizer aqui é que todos os cursos de programação que eu fiz na Udemy não vão me salvar desses caras. Né, sei lá, o ChatGPT na versão GPT-4 já é muito bom, já consegue ser muito melhor do que eu. E os caras ainda tendo essa equipe de desenvolvedores melhorando o negócio a cada dia, me deixa um pouco preocupado. Definitivamente essa equipe aqui vai conseguir ser melhor do que eu. No sentido de conseguir desenvolver um algoritmo que vai ser cada vez mais inteligente do que eu nessas habilidades de programação. E todas essas outras empresas têm os seus próprios times dos sonhos. Com certeza tem um monte de gente muito competente no Google ou no Meta, criando novas versões do Google Bard ou do Llama, e que esses algoritmos vão conseguir programar cada vez melhor. Então se, sei lá, a OpenAI tiver que decidir em qual tipo de funcionalidade do ChatGPT eles vão se especializar, ou eles vão tornar essa funcionalidade cada vez melhor, tudo indica que códigos vai ser a primeira delas, porque é o que a galera tá utilizando mais. Então definitivamente se o Sam Altman da OpenAI tivesse que escolher uma única coisa que o ChatGPT iria fazer daqui pra frente, ele com certeza não ia definir que o objetivo do ChatGPT é escrever poesia. Com certeza ele ia escolher geração de código, pelo menos na minha opinião. E isso é uma grande ameaça para todo mundo que compõe a bolha dev, que eu me incluo, inclusive. E assim, a sensação que eu tenho é que esses algoritmos de inteligência artificial é um grande elefante no meio da sala. É um elefante no meio da sala que poucas pessoas estão prestando atenção nele. Ou estão fazendo de conta que não estão vendo. Como nesse meme aqui, por exemplo. Né? Como se todas essas tecnologias, o ChatGPT, o Google Bard, o Llama do Meta, o Cloud 2 ou o Stable Code, todos eles compõem esse elefante que tá no meio da sala e que ninguém tá prestando atenção nele. Né? Como se a bolha dev, a galera de desenvolvimento, não estivessem dando a devida atenção a esse elefante ali que tá parado olhando pra nós. Sei lá, essa pelo menos é a sensação que eu tenho. Porque assim como vocês, eu acompanho vários canais de tecnologia, canais de programação e de desenvolvimento. E é curioso que nos vídeos recentes que tratam sobre assuntos como vagas em programação, ou cursos sobre tecnologia e linguagens de programação, em nenhum momento canais grandes e médios tratam sobre esse tema. É quase como se eles não comentassem sobre esse risco. Eles falam sobre vagas de programação como se, sei lá, esses algoritmos aqui não existissem. Falam que as pessoas devem aprender determinadas linguagens que os algoritmos já estão conseguindo substituir praticamente. Então isso daqui não é uma crítica à bolha dev, mas sim um sinal de alerta. A minha opinião, pelo menos. E assim, façam esse exercício. Vão, por exemplo, nesses canais grandes aí que tratam sobre esse tema, sobre programação. Vão nos últimos vídeos que a galera tá publicando, que tratam sobre vagas de emprego, sobre cursos de programação, e vejam se eles comentam alguma coisa sobre essas tecnologias, de se realmente vale a pena aprender alguma linguagem com essas novas tecnologias que estão surgindo. E pelo menos as pesquisas que eu fiz, eu vi que esses canais não estão abordando esse tema. Isso é uma coisa até meio óbvia, né? Sei lá, é claro que canais grandes que estão tratando sobre esse tema, sobre programação, publicando vídeos sobre isso há anos, não vão simplesmente, por causa de uma tecnologia que surgiu há 6 meses atrás, dizer que tudo acabou e que todo o conteúdo que o cara criou nos últimos anos não serve pra mais nada. Óbvio que eles não vão fazer isso. E não necessariamente por má fé,
mas às vezes por causa de uma inércia de conteúdo, né? O cara produziu tanto conteúdo sobre aquele tema que ele vai continuar produzindo conteúdo sobre aquele tema por um bom tempo, mesmo que essas novas tecnologias estejam modificando o mercado. Bom, e qual que é a alternativa para isso? Sei lá, várias pessoas comentam aí nos meus vídeos perguntando sobre conselhos, se eles deveriam aprender alguma linguagem de programação, por exemplo, que eles querem entrar nesse mundo de tecnologia, mas não sabem se faz sentido por causa do avanço das IAs. Bom, não acredito que vai ser o fim da profissão de pessoas que têm conhecimento em tecnologia. Na verdade, muito pelo contrário. Só que eu acho que vai simplesmente modificar a prioridade do que você tem que aprender. Com certeza, pessoas que fizeram uma boa faculdade de ciências da computação, esse conhecimento não vai ser em vão e pode ser utilizado para outras esferas aí desse mundo de tecnologia e desenvolvimento de software. Mas assim, sinceramente, a minha opinião pelo menos, essa questão de resolver problemas de programação, como muita gente faz no site HackerRank ou outros similares, a resolução de problemas de código que muita gente pede em entrevista, né, de você ficar decorando ali como é que tu faz determinada coisa com uma linguagem, resolvendo um problema ali que pode ser simples, mas que tu tem que decorar pra conseguir fazer. Sinceramente, eu acho isso uma coisa inútil. Porque agora a gente tem uma tecnologia que vai fazer isso pra nós automaticamente. Por que você vai ter que ficar decorando cada particularidade de uma linguagem? Porque resolver esses problemas aqui, desses testes de código, é uma verdadeira decoreba, né? Vamos ser sinceros. Sendo que agora já existe uma ferramenta que consegue resolver isso pra nós. Então as pessoas deviam perder muito mais tempo em, sei lá, estudar sobre as linguagens do ponto de vista de arquitetura. Se você quer resolver um determinado problema, qual linguagem você tem que utilizar? Ou como utilizar o código gerado por essas LLMs dentro de um sistema maior. Com certeza isso vai ser muito mais útil do que ficar decorando esses problemas de código ou tentando colocar uma linguagem inteira de programação dentro da tua cabeça. E com certeza conceitos mais profundos de ciência da computação, que muita gente nos últimos anos disse que era inútil, de que você não precisaria ter esses conhecimentos que muita gente aprende nas universidades, e que bastava você fazer um curso da Udemy ou no Alura para conseguir uma profissão e ganhar um monte de dinheiro. Agora esses conhecimentos mais profundos vão fazer sentido, porque esses cursos aí de internet não vai mais salvar ninguém, porque todo o conhecimento que esses cursos poderiam oferecer, bom, esses algoritmos de LLM já estão resolvendo pra nós. Então assim, com certeza um monte de gente vai discordar de mim, mas eu acho que hoje em dia, se eu fosse começar uma carreira em desenvolvimento de software, ou estivesse iniciando nesse mundo de tecnologia, eu não iria focar em tentar se especializar em alguma linguagem de programação. Eu iria tentar ter um conhecimento muito mais macro do que é programação, e onde aplicar as diversas linguagens para os diversos problemas que precisam ser resolvidos nesse mundo, mas sem ficar perdendo tempo decorando coisas. E definitivamente eu iria tentar explorar cada vez mais essas tecnologias. E até porque tem um detalhe bem importante. Sei lá, né? Muita gente tá aí pagando $20 por mês, o equivalente a R$100, para ter acesso à versão paga do ChatGPT e ter acesso ao GPT-4, que seria o modelo mais avançado aí disponível ao público. E sei lá, R$100, $20, a maioria das pessoas que trabalham com programação conseguem pagar. Agora, e se o GPT-5, que eventualmente vai ser lançado, o valor não for $20? Mas os caras resolverem cobrar $2.000, por exemplo? Vai que o negócio é tão inteligente que pra eles faz mais sentido cobrar um valor muito maior. Não focando mais nas pessoas físicas ali, no usuário comum, mas sim focar em grandes empresas. Sinceramente, se o negócio custar $2.000 por mês, nenhuma pessoa comum vai conseguir pagar. Nenhum desenvolvedor por aí vai conseguir bancar isso. E só quem vai conseguir pagar por isso serão as grandes empresas. Então, por uma simples mudança de preço, a OpenAI tem o poder de bloquear todos os desenvolvedores de utilizarem a sua tecnologia. Só que com certeza as empresas vão precisar de pessoas que conheçam dessas tecnologias. Elas podem até pagar os $2.000, mas vai ter que ter alguém lá do outro lado para utilizar o negócio, para conseguir fazer uso da API, da OpenAI e integrar esses sistemas ao problema que a empresa está tentando resolver. Então, definitivamente, uma pessoa que tem o conhecimento desses algoritmos, que está familiarizado de como utilizar essas ferramentas para gerar o código decoreba e aplicar isso na resolução de problemas, vai ter uma vantagem no mercado. Isso é uma coisa inevitável. Então, definitivamente, saber JavaScript não vai te proteger caso essas inteligências artificiais continuem avançando. Mas definitivamente, conhecer a fundo esses modelos de LLM e saber implantar eles para resolver problema vai te dar uma grande vantagem.